Olá, muito bom dia para você que acompanha a programação da TV Câmara Campinas. Estamos chegando, o Estúdio Câmara está no ar nesta sexta-feira. Hoje é o último dia, do mês de outubro, e o nosso programa é um convite à reflexão sobre envelhecer com saúde, autonomia e qualidade de vida. Com o aumento da expectativa de vida, o Brasil já tem hoje mais de 30 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, e esse número só cresce. Esses são dados do IBGE. Mas como está a saúde dos nossos idosos, Eles estão fazendo os exames preventivos, cuidando da mente e do corpo, mantendo a vida ativa? Hoje o Estúdio Câmara entra no labirinto da saúde do idoso. E para entender a prevenção, o diagnóstico precoce e os bons hábitos, a gente vai conversar aqui com profissionais especialistas, E vão falar sobre como a gente pode garantir uma maturidade mais leve e independente. E você aí de casa, como você está? Tem uma pessoa idosa na sua casa, 60 a mais? Como é que mantém aí essa qualidade de vida, Vai ao médico, aí procura algo para se divertir, e aí depois também tem a questão familiar também, a harmonia, e tem aquela outra questão que a maioria das pessoas idosas estão ficando sozinhas em casa, Um ninho vazio, o filho cresce, e aí cada um segue o seu caminho. Então hoje a gente vai falar desse labirinto da vida do idoso, não só na saúde física, mas também na saúde mental. Manda pra gente a sua mensagem, nós estamos aguardando a sua participação. Pode participar aí, 19-97829-3776. Enquanto você manda a sua mensagem, nós vamos atualizando algumas informações. Vamos lá, olha só, gente, o Parlamento da Região Metropolitana de Campinas realiza hoje, na Câmara de Engenheiro Coelho, a 7ª reunião ordinária deste ano. Presidido pelo vereador Luiz Rossini, o encontro vai discutir o atual estágio do processo de concessão do Aeroporto Internacional de Viracopos e os impactos econômicos para a região. O CEO da Aeroportos Brasil Viracopos vai participar da reunião para detalhar o andamento das negociações com a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, que busca uma solução consensual para o contrato de concessão. Além do tema principal, os vereadores que integram o parlamento da RMC, Região Metropolitana de Campinas, também vão apresentar moções e ofícios sobre saúde, educação e desenvolvimento econômico. Mais informação chegando para você. Agora vamos falar aqui do nosso Legislativo de Campinas, que realiza hoje, às 10 da manhã, a entrega do diploma Reginaldo Mendes, uma homenagem concedida pela primeira vez a profissionais e entidades do ramo de segurança privada e patrimonial que se destacaram na cidade em defesa da categoria. A solenidade acontece no plenário José Maria Matozinho, entrada pela Avenida Engenheiro Roberto Monge, número 66, no bairro Ponte Preta, transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara Campinas, também pelas redes sociais da TV Câmara Campinas, inclusive no YouTube, você pode conferir, tá? A iniciativa é dos vereadores Eduardo Magoga, Gustavo Peta, Marrom Cunha, Otto Alejandro e Roberto Alves. Bom, agora vamos conferir como fica a previsão do tempo para esta sexta-feira, sábado e domingo. Como é que vai ser o nosso fim de semana, Vamos lá, olha só. Hoje, sexta-feira, sol com algumas nuvens, chuva, durante todo o período, mas sabe aquela chuva assim, um pouquinho de chuva, um pouquinho de sol, um pouquinho de chuva, um pouquinho de sol? Hoje vai ser esse dia, tá? Mínima de 16, máxima de 23 graus. Para sábado também um dia parecido como hoje, sol com algumas nuvens e chuva passageira. E à noite de sábado, tempo firme, tá? Mínima 17, máxima 29 graus. Agora, para domingo, a previsão é de tempo nublado, com possibilidade de garoa durante a manhã e a tarde. E à noite, o tempo fecha de verdade no domingo. E 94% de probabilidade de chuva domingo à noite, tá? A mínima de 19, máxima de 25 graus. Essa foi para você a previsão do tempo para este final de semana aqui na nossa metrópole. E agora sim, gente, vamos falar de envelhecimento, porque falar de envelhecimento é falar de sabedoria, de experiência, mas também é reconhecer que essa fase traz desafios, tanto para o corpo quanto para a mente.
E a gente sabe que a prevenção é o melhor caminho, né? Então, para ajudar a gente a entender a saúde física e emocional na maturidade, nós temos aqui no estúdio o psicólogo André Roberto Ribeiro Torres. Seja muito bem-vinda, bom dia, obrigada pela sua participação, André. Bom dia, muito obrigado. É um prazer, uma honra poder estar aqui, ajudando a pensar sobre esse tema tão importante para todos nós, não é? Excelente. Gente, olha, a saúde do idoso, ela é frequentemente comparada a um labirinto, né, devido à sua complexidade multifacetada, gente. São inúmeras variáveis que acabam se entrelaçando aí, tornando o caminho para o bem-estar um pouco difícil de se entender e seguir. As causas dessa complexidade vão desde biologia do envelhecimento até desafios sociais e psicológicos também. Agora, André, fala pra gente, esse envelhecimento a gente sabe que é um processo natural, mas é cheio de particularidades, né. Então como é que você avalia na psicologia, aquela pessoa 60 a mais que ela está entrando em uma fase em que ela se vê um pouco confusa, né, porque Sim. a gente precisa, além de cuidar da saúde física, cuidar da saúde mental para manter uma boa qualidade de vida. Exatamente, Rúbia. Eu acho que a gente tem uma referência muito importante da nossa cultura, da nossa sociedade, que nós temos uma ênfase muito grande na produção, na Uhum, produtividade. Então, o que que acontece, né? A gente acaba relativizando algumas fases da vida como uma passagem. Então, eu também leciono e eu falo sobre a psicologia da criança. Então, eu vou da criança ao idoso, né? sim. Então, a gente tem muito essa ideia na psicologia infantil, do adolescente, de que a criança é alguém que vai virar adulto. O Uhum, adolescente é uma passagem entre a infância e a idade adulta, sim. né? O jovem é um quase adulto, né? Mas a gente tem a nossa ênfase na idade adulta, sempre. Uhum, Então, ele acaba sendo a referência para tudo, né? E quando a gente tem uma referência, um modelo de saúde, um auge da vida, o que que a gente entende quando passa isso? A gente entende que a velhice, né, quando a pessoa está no final da sua idade adulta, a gente entende também como uma perda, como um luto, como uma espécie de decadência. Então, se a gente ficar usando a idade adulta como referência para tudo, a uhum. gente se esquece dessas particularidades que você está dizendo. Sim. Então, você começou falando sobre sabedoria, sobre experiência, e muitas vezes isso não é devidamente valorizado. Isso Uhum. é valorizado quando nós temos um produtivismo, um utilitarismo daquele saber, né? Então, a gente, em vez de aprender com as novas fases, as novas experiências, a gente acaba sempre se comparando. E a nossa memória sempre vai lembrar das coisas boas, né? Sim. Então a gente pensa na infância, só lembra de coisa boa, na adolescência de coisa boa, e não lembra que também tinha sofrimentos, também tinha dificuldades. Então o idoso, né, a pessoa idosa, quando chega, como você disse, 60 mais, 70 mais, e cada vez mais estamos ampliando essa Uhum. idade, né? Sim. A gente acaba não se olhando, não se atualizando, não aprendendo. Quando a criança está em crescimento, em desenvolvimento, nós temos muitas vezes adultos em volta dela, né? Sim. Pais, mães, professores, colegas, porque estão preparando para esse crescimento. Agora, o idoso, ele não tem alguém ajudando ele a se preparar a envelhecer, Uau, né? verdade. Então, Uhum. ele acaba ficando sozinho, perdido. Essa sensação de solidão que você mencionou é um dos relatos mais frequentes que a gente encontra entre idosos. Por quê? Nós não temos o grupo, né, de participação. Geralmente, essa pessoa construiu no decorrer da vida pequenos grupos, que é comum a gente faz, as crianças fazem amigos na escola, o adulto no trabalho, né, e a gente vai mantendo no decorrer da vida. Mas dificilmente você tem uma atualização, uma renovação dessas relações, Uhum. né, no futuro. Então, eu estudo no meu doutorado o pertencimento, né? E uma das coisas que eu venho observando com relação ao idoso é exatamente que o pertencimento do idoso fica esvaziado,
né? Nós temos uma sensação de pertencimento muito forte, né, na infância e Uhum. adolescência, o adulto, então, né, a empresa em que ele trabalha, o clube que ele faz parte, os hobbies, né? E o idoso, muitas vezes, ele acaba sendo colocado de fora, ele acaba sendo excluído, e nós temos que enfrentar, enquanto sociedade, a necessidade de promover esses espaços, né? De Uhum. conseguir criar contextos em que os idosos consigam se sentir parte, né? Consigam se sentir importantes, se sentir vistos pela sociedade, né? Então, quanto mais a gente conseguir proporcionar esses espaços, esses lugares, né, de atividades, aí sim a gente consegue que a gente aprenda a envelhecer, né? Que Uhum. a gente vai ter que aprender com algum auxílio, né? Como você mencionou, acho que profissionais da saúde, profissionais da área social, né? Que conseguem promover atividades de integração, atividades de lazer, atividades que podem trazer essa sensação para as pessoas idosas. Nossa, você falou tudo, né, a sensação de pertencimento, a solidão, e aí o cuidado com a saúde. Poxa vida, uma pessoa 60 a mais, cuidou de toda a família, né, independente se é homem, se é mulher, enfim, cada um tem a sua responsabilidade. E aí chega um momento que ela precisa de orientação para ter o cuidado com si mesmo, né, para poder seguir uma vida com qualidade. E a gente sabe que a prevenção é a base do envelhecimento saudável, né. Quanto antes o acompanhamento médico começar, mais chances, né, dessa pessoa idosa, de manter a autonomia, a qualidade de vida, né, e além dos desafios físicos, esse labirinto ele se estende ao bem-estar emocional e social, como muito bem pontuou aqui o André, né, e a psicologia tem um papel essencial nessa fase, né. Como é que a psicologia aborda esse processo de envelhecimento? Quando o idoso ele acaba ficando sozinho, né, Uhum. porque se a gente for parar para analisar, ele vai ficar sozinho, ele vai ter que correr atrás das coisas para ele poder ter uma Exato. qualidade de vida. Então ele vai buscar um médico, ele vai buscar um profissional da saúde mental e mas às vezes esse idoso ele não tem força de vontade, não tem, não sei se é esse a palavra que eu uso, mas nem para sair de casa, tipo assim, ficou sozinho ali e não tem ânimo, Uhum. né, e como é que vai buscar um profissional, como é que a gente faz? Qual que é a visão da psicologia, Uhum. da importância da rede de apoio, né, de buscar e tentar estar junto nesse momento? Exatamente, acho que você abordou um ponto muito importante, no sentido de que, assim como a gente olha pessoas que demandam qualquer tipo de necessidade, qualquer tipo de cuidado, como pessoas com deficiência, em geral, o idoso ele também precisa de um nível de suporte. O idoso precisa que tenha alguém olhando para essas necessidades para conseguir auxiliá-lo, né? A sociedade vai mudando, a sociedade vai se transformando. Então, nós temos a mudança da tecnologia, muitos idosos têm dificuldade de acessar, nós temos portais para agendar uma consulta, para tirar um documento, e cada vez mais ele vai tendo essa dificuldade de se inteirar, né. Então, à medida em que a sociedade vai mudando, o idoso vai ter uma dificuldade de se atualizar nesse sentido, Uhum, e quando ele olha para esse mundo é outro, sim. né. Então, para que haja essa integração, essa reintegração, na verdade, né, ele precisa desse apoio, desse suporte, precisa que a gente desenvolva políticas públicas, né, Exato. que nós estamos com a população envelhecendo e não temos muitos recursos, muitas ideias, muitos projetos para lidar com isso, né. Então isso cada dia vai ser mais difícil. Então é Uhum. importante que nós estamos falando aqui com a Câmara, estamos falando com os parlamentares em geral do país todo, a importância de se pensar nessa população e garantir esses direitos. É, uma melhor qualidade de vida, né, e valorizar a experiência, valorizar tudo que
essa pessoa idosa passou e tudo que ela deixou para a gente, né? E a gente precisa olhar com mais carinho, sim. Agora, a produção está me avisando aqui que a nossa convidada, que vem pelo Zoom, acaba de chegar conosco. Eu quero dar as boas-vindas à Suzete Marques Pereira. Ela é geriatra. Oi, Suzete, muito bom dia para você. Obrigada pela sua participação. Seja bem-vinda ao Estúdio Câmara. Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando sobre um assunto tão importante que é o idoso de envelhecimento. Excelente. Nós estamos aqui com o André, ele é psicólogo e agora vocês interagem aqui os dois, né, completando o nosso time, para a gente falar sobre o labirinto da vida da pessoa idosa, quando a gente se refere à saúde física, à saúde mental. Então, eu gostaria que você explicasse para a gente, Suzete, qual que é a importância da geriatria nesse momento, o que é um médico geriatra, o que ele faz, e qual que é a importância da consulta, da visita frequente ao geriatra a partir de um momento da vida em que a gente precisa, né, de buscar mais qualidade de vida para que a gente possa completar aí o nosso ciclo com mais paz, tranquilidade e mais tranquilo mesmo, na verdade, né? Porque a pessoa, quando ela está idosa, ela quer sossego, ela quer paz. Só que a gente precisa cuidar da saúde. Então, qual que é a importância da geriatria nesse momento da vida? A geriatria é uma especialidade, apesar da ação dela, é uma especialidade mais nova, inclusive, que a pediatria, é mais antiga que a geriatria. Porque a situação do envelhecimento, né? O envelhecimento, ele é um envelhecimento global, então o Brasil está envelhecendo, o mundo está envelhecendo, por conta de todas as possibilidades que foram também tecnológicas, medicamentosas e de estudo sobre os pontos mais importantes aí para envelhecer bem. Então, começou um mantra que era acrescentar a vida aos anos, né? Anos à vida, depois vida aos anos, e agora o que a gente sempre busca, e o geriatra, quem lida com o idoso, né? As outras especialidades, médicas, não médicas. Então, eu fico muito contente de ter um psicólogo aqui dividindo esse quadro, porque, principalmente, nós vamos falar também da saúde mental, que é uma situação muito complicada para todas as idades. O geriatra, ele cuida do envelhecimento em si, e isso pode ser assim, fala assim, mas quando eu vou para o geriatra? Vou envelhecer com as perdas naturais de elasticidade, de músculo, começa a partir aí dos 30, 40 anos. Então, mais do que você chegar no geriatra depois dos 60, você pode vir um pouco antes também para nós fazermos um acompanhamento do envelhecimento. Mais ou menos, ele vai ser um gerenciador, né? Um gerente da saúde do indivíduo, e ele pode trabalhar com outras especialidades, com o cardiologista, com o neuro, deve fazer isso, né? Porque o geriatra, ele vai administrar a saúde do idoso, do envelhecer, mas ele não vai fazer tudo, né? E não vai fazer, nós sempre trabalhamos em conjunto com as especialidades médicas e não médicas, que é o mais importante. Trabalhar em equipe para cuidar do idoso é o ideal. Excelente, Suzete. É o trabalho em equipe, né? Você vê, tem que ser um multidisciplinar, né? A importância dessa conexão das profissões ali, um médico geriatra, um psicólogo, um nutricionista, a importância disso para a gente ter aí uma melhor qualidade de vida é sempre importante, mas assim, quando a gente está falando da pessoa idosa, e o tema do programa hoje é o labirinto, né, da vida da pessoa idosa, porque chega nessa fase, você começa a buscar opções para ter uma melhor qualidade de vida. E a Suzete trouxe um ponto aqui bem interessante, que é o atendimento, o tratamento multidisciplinar, né, André? Exatamente, acho que a gente tem uma referência de saúde da ONU, inclusive,
de que o ser humano é biopsico-sócio-espiritual. Então, não adianta a gente olhar só de um lado, só numa perspectiva. A gente precisa ter a possibilidade de todos os ângulos sobre essa pessoa, né? E é claro que nenhuma pessoa sozinha é capaz de olhar por todos os ângulos. Então, esse diálogo entre profissionais, essa colaboração mútua é fundamental, né? O principal, acho que um aspecto, você está falando da qualidade de vida, né, Rúbia? Tem um aspecto dessa qualidade de vida que é fundamental para que todos os profissionais tenham em mente, seja do ponto de vista médico, social, familiar, que é a dignidade, né? Acho que a dignidade é uma preocupação, né, de preservar naquela pessoa que está envelhecendo, né? Essas mudanças que o corpo vai trazendo, que as funções cognitivas vão sofrendo, elas trazem uma sensação de perda, de tristeza muito grande, né? Como eu falei, quando a gente se compara quando tinha 20 anos, né, a gente percebe que nós já estamos bem diferentes. Então, uma pessoa que vai envelhecendo, ela vai se comparando com as fases em que ela mais teve destaque social, em que ela tinha uma importância, uma contribuição visível, né, para a família, para a sociedade, e agora as pessoas não enxergam mais ela assim. Então é muito difícil que ir perdendo essa imagem de si mesmo, né? Poxa. Quem sou eu agora, né, que estou envelhecendo? Então é fundamental que a gente consiga resgatar essas memórias, sabe? É, homenagear essa pessoa, né, para si mesma, né, que ela se orgulhe da sua história, do seu passado, perceba as contribuições que ela fez, ajude as próximas gerações e se enxergue nesse fluxo da vida, né? Eu estou aqui, mas eu tenho que passar para os próximos, né? E quero contribuir com a minha experiência, com a minha sabedoria, com aquilo que eu puder, para que a humanidade continue se convivendo, né? Pois é, o processo de envelhecimento é bem delicado, né? Porque se você precisa estar com a saúde mental em dia e ter aí o autoconhecimento para saber quem você é, quem você foi e qual o seu legado, né, que você deixa. Mas a gente precisa também de uma rede de apoio que esteja ali presente. Como o André muito bem pontuou, ao envelhecer, a gente às vezes vai perdendo um pouquinho, né, aquela coisa de que o que eu fiz, o que eu deixei, o que eu fui, porque agora, se você se olha no espelho, você está bem diferente. E isso vai acontecendo com todos nós, mas a gente só percebe a partir de quanto tempo? A partir do quê? Dos 40 anos, dos 45 anos, que a gente está num processo de envelhecimento, e aí entra a questão da geriatria, né? Eu quero perguntar para a doutora Suzete, quais são os principais exames preventivos que homens e mulheres acima dos 50 anos devem manter em dia e que com frequência a gente precisa passar pelo geriatra? Isso, assim, sempre é muito individual também, a frequência, né, das consultas. E, como eu disse, muitas vezes está associando também a outros, a visitar outros especialistas. Mas, basicamente, após os 50 anos, existem exames que a gente chama de exames de rastreamento. Pode começar até antes disso. E isso é importante porque o cuidado com a saúde não pode esperar começar após os 50 anos. A gente tem visto cada vez mais esse cuidado com a saúde ele ser constante, ele ser contínuo, desde sempre. Então, tem um vácuo aí depois depois do pediatra, então fica, às vezes, meio perdido o indivíduo para se cuidar, então a mulher acaba tendo ginecologia, tem feito um papel bastante importante nisso, mas o geriatra ele entraria, pode a partir dos 30, 40 anos, porque os processos de pele, muscular, algumas outras coisas, por exemplo, se acorda com 45 anos e fala, nossa, não estou enxergando mais nada. É o natural da presbiopia que acontece com alteração, né, da capacidade visual, fica naquele que ele coloca o óculos lá para enxergar. Então, ele pode estar atuando a partir dessa idade também. E os exames gerais, individualizando, eles têm uma finalidade de
detectar e controlar, fazer o tratamento para que possa ter esse envelhecimento saudável. Então, por exemplo, os exames de laboratório de rotina que são necessários para poder você fazer diagnósticos, exame clínico, né, para fazer o exame, saber o dia a dia desse indivíduo, para detectar a hipertensão arterial, cuidado com a obesidade, cuidado com o diabetes, o hipotiroidismo, fazer uma detecção precoce de vários tipos de cânceres, que são mais comuns no idoso, por exemplo. O câncer de próstata é o mais prevalente no homem, né, após os 50 anos, na mulher, o câncer de mama. E são exames, assim, simples, que exigem a visita ao médico, a solicitação, por exemplo, do câncer de mama, uma mamografia que ele possa estar fazendo e pode ter uma detecção precoce do câncer de mama, que evoluiu muito o tratamento, são preveníveis e são tratados para não chegar em situações mais complexas. E no homem também, o câncer de próstata, o tratamento, o diagnóstico também foi muito já avançado. O câncer do colo, né? O câncer do intestino, também é possível ser detectado, muito frequente também, vai ficar muito frequente na terceira idade. O câncer de pulmão, esses tipos de câncer de pele, que são não melanoma, que são alguns tipos de papiromias, mas isso precisa ser detectado para que ele não se transforme num câncer de pele ou câncer celular, que também é tratado. Então, é individualizado o tratamento, a solicitação de exames, mas tem alguns, como esse que citei, que eles podem ser, eles devem ser obrigatoriamente exames que a gente chama de rastreamento. Não esquecer que pode começar muito antes, por exemplo, a mulher no colar, para ter câncer de colo de. Excelente, Suzete, excelente, porque a prevenção é tudo, né? Então a gente sabe que a gente vai envelhecer, né? Então a gente, que tal começar um pouco antes? Mas essa não é, às vezes, a realidade, né, de todo mundo. Mas a gente precisa ter em mente que precisamos passar pelo médico, principalmente o médico geriatra, quando a gente fala da pessoa idosa, né, André? Exatamente. Uma coisa que eu estava pensando aqui enquanto a doutora falava é o quanto o nosso envelhecer ele acaba sendo do mesmo estilo, né, do mesmo jeito que a Sim. gente vive a vida toda, né? Aham. Então nós muitas vezes não temos o hábito, né, e deveríamos criar esse hábito de fazer os exames corretamente, Uhum. né, de ter um acompanhamento constante médico, psicológico, porque à medida em que nós vamos fazendo exames, nós temos também exames psicológicos, né, para entender como está o funcionamento da memória, da atenção, né, como está o discurso da pessoa, e conhecer os seus próprios sentimentos em cada momento da vida, né? Então, a gente, ao criar hábitos, nós podemos criar esses hábitos saudáveis, né, investir agora para que quando eu chegue numa idade mais avançada, o meu corpo, o meu aparelho psíquico tenha um funcionamento já mais adequado, né, para as novas fases, dentro dos limites de cada pessoa. Mas uma coisa que eu acho muito importante, e acho que para a gente pensar já, né, é assim, a gente cria os hábitos, isso é importante, Uhum. mas se a gente só fica no hábito, a gente acaba perdendo, sabe aquela sensação de estar presente? Aquele momento, olha, eu estou aqui conversando com a Rúbia, né? Uhum. Deixa eu pensar o que eu vou falar, estou falando sobre o idoso, deixa eu me aproximar desse tema, exercitar, sabe? Isso. Ter desafios, buscar estudar mais, conhecer coisas novas, se desafiar, né? Então, essa sensação do estar presente, ela é uma certa quebra com o automatismo que a gente vive no dia a dia. A gente acorda, vai fazendo as coisas, vai andando, quando vê já passou metade do dia, fala, nossa, eu nem lembro o que eu fiz, né? Como a gente brinca, nem lembro o que eu comi hoje, né? Exato. Então a gente precisa, de certa forma, sim, criar hábitos, né? Mas cuidar da saúde, cuidar de si mesmo, estando presente, estando atento a esse momento presente. Perfeito, muito bom. Preconceito, desinformação e etarismo. Uhum.
Suzete, na sua avaliação, né, preconceito, desinformação e etarismo, eles criam barreiras para a pessoa idosa? A Suzete está com a gente, produção? Eu acho que ela não está nos ouvindo, mas então, tá, vamos com o André aqui, produção, tenta... Opa, está ouvindo a gente? Tá? Então vamos lá. Eu acho que vamos aqui, André. Produção, tenta contato com ela de novo, porque é o seguinte, gente. Quando a internet não funciona, ela não funciona. E a gente está tentando aqui com a Suzete. Muito importante a presença dela aqui, mas já contribuiu bastante com as informações que ela repassou. A produção vai tentar novamente contato com ela. Se a gente conseguir, espero que a gente consiga, a gente traz a Suzete novamente. Mas então, a gente continua por aqui, André. Desinformação, né? Etarismo e preconceito são as 3 palavrinhas que eu separei para você fazer uma abordagem psicológica para a gente, quando a gente está relacionando aí essas 3 palavras, desinformação, etarismo e preconceito, com a saúde, né? E o labirinto dessa vida da pessoa idosa, que é um labirinto. Por que é um labirinto? Porque você vai por aqui, você vai por ali, você tenta aqui, não é a saída, você tenta ali, não é a saída, então você acaba se perdendo um pouco. E o etarismo mexe muito com a questão psicológica. Bastante. O etarismo, eu acho que está muito dentro daquilo que eu estava falando no começo, sobre a gente ter só a vida adulta como Sim. a idade ideal, né? Então, tudo que é diferente disso é estranho, é patológico, né? Então, a gente tem muitas insinuações etaristas, muitas expressões no dia a dia que colocam a velhice como algo pejorativo, como algo ruim, e isso vai cada vez mais contribuindo para que a pessoa não se aceite, não aceite a sua condição, as mudanças que estão acontecendo no seu corpo, e ela, ao não aceitar, não se dedica, não entende, não se cuida, né? E isso torna cada vez mais difícil promover essa saúde, tanto física quanto mental, né? Acho que a desinformação contribui muito com isso, né? Muitos mitos que no dia a dia as pessoas vão encontrando por aí, por ditados populares, pela internet, etc., e acabam não procurando profissionais que de fato poderiam orientar nesse sentido. E sobre o preconceito, eu vejo que assim a gente tem extremos, né? Desde dessa ideia do idoso que não serve para nada, que só se irrita, né? Ninguém tem um olhar compassivo para ele, compreensivo para essa pessoa que está apresentando dificuldades já consigo mesma e na socialização, até a ideia daquele idoso fofinho, bonzinho, romantizado, né? A senhorinha, o senhorzinho, que também são uma espécie de apagamento da humanidade, né? Porque a gente acaba não olhando a pessoa em si, mas olhando esse rótulo que é colocado para ela geralmente. Poxa vida, né? Um rótulo, né? Até que ponto isso é benéfico ou não? A produção está avisando aqui que parece que a Suzete voltou. Você está com a gente, Suzete? Vamos lá? Me ouve agora? Eu tô aqui. Ai, que beleza. Vamos lá, então. Eu coloquei as 3 palavras aqui para a gente entender. O André trouxe a visão da psicologia referente a essas 3 palavrinhas aqui: preconceito, desinformação e etarismo. Qual que é a sua avaliação aí sobre essas 3 palavras e como essas 3 palavras e ações impactam na vida da pessoa idosa? Basicamente, esse é o nosso grande desafio, né? Porque, tudo bem, estão me ouvindo? Sim, estou te ouvindo. Então, tá bom. Essa situação é o desafio do envelhecer. A situação do etarismo, que é a discussão de que se tem pela falta de informação. O indivíduo, ele envelheceu, mas ele mudou, mas ele está aí ainda. Então, você não pode estar considerando, e aí cada vez mais nós temos aí os 60 mais de volta ao mercado de trabalho, nas academias, nós temos aí a economia praticada
prateada, né, que é onde temos o fazer o que quis fazer. Então, é uma situação de desinformação realmente está a nível de prática pública, né, política pública mesmo, e da comunidade, todo mundo fazendo tudo muito correndo, né? Então as pessoas falam, eu esqueci, mas é que não prestou atenção, não se concentrou naquilo que estava fazendo. Então, uma situação que a gente pede sempre, olha o que você fez, e se sinta pertencendo a algo, se sinta na família. Muitas vezes é difícil também para o idoso por alguns problemas naturais de envelhecimento. A perda da audição, perda da audição, da visão. Muitas vezes ele sente vergonha até por conta da saúde bucal, porque tem um dentinho só, tem dois, então não quer estar indo junto com as pessoas nas festas, se isola porque não escuta direito, não quer ficar perguntando outra vez. De locomoção, que quer atrapalhar o ritmo, né, das atividades da família, da comunidade. Então, vamos aproveitar para cuidado com essa parte da saúde mental, vai no otorrino, vai no oftalmologista, vai na academia, deixar essas pernas fortes para poder se manter com independência e com autonomia. Então, eu consigo dar com as coisas, da permissão, de humor, e sem cuidar de mim, independente. Então, eu consigo caminhar, eu consigo fazer as atividades básicas do dia diária, sem a necessidade. Então, também parte do idoso, essa é a situação da necessidade desse pertencimento. Excelente. Você viu como é um labirinto mesmo, né? Às vezes pode acontecer que perde a audição, né? A visão dá uma baixa também, é uma dor aqui, é outra dor ali, a saúde mental. Então, acaba se desenhando algo que você procura uma saída e às vezes você não encontra, né? E isso me chama a atenção por conta de que a gente precisa prevenir. Né? Mas como que o idoso ele vai prevenir isso se ele se dedicou à vida e toda a, de repente, uma família, né? E aí, quando ele chega no momento do autocuidado, ele encontra esse labirinto pela frente, né? Que é bem desafiador, né, André? Exatamente, acho que ela tocou em alguns pontos, né, a doutora Suzete, sobre a questão da perda auditiva, às vezes da perda visual também, né? Sim, Isso vai gerando aquilo que eu estava dizendo, um certo afastamento, né, de exatamente. percepção, e às vezes ele não consegue estar ali no diálogo no mesmo ritmo que as pessoas, pergunta de novo, aí você tem também a memória, né? Às vezes não é que não se lembra, mas não estava atento ao que estava acontecendo no momento presente, né? Então, a gente precisa ter esse apoio, né? O que eu estava dizendo de um suporte alguém precisa estar atento às novas necessidades dessa pessoa, que estão mudando a cada dia, né? Então, assim, na psicoterapia, eu acho que a gente consegue lidar com esse processo, tanto das mudanças como das perdas. Por exemplo, em algum momento esse idoso vai parar de dirigir, né, vai precisar de alguém para sair de casa, né? Então, como é que cada um vai lidar com isso? Por isso, eles estão muito mais propensos à depressão e à ansiedade, que são coisas comuns da nossa sociedade, infelizmente, né? Mas que são mais características desse período da vida. Por isso, a importância de alguém estar atento ao estado emocional da pessoa idosa, as necessidades de socialização, de diálogo, num ritmo que ele consiga acompanhar. Nossa, é verdade, né? Às vezes você deixa, né, a pessoa idosa tá lá em casa, daí ela não quer muita conversa, e as pessoas, não, mas deixa, ela quer ficar quietinha no cantinho dela. Gente, às vezes não é isso, né? Às vezes está se retraindo por conta de todas essas situações que nós pontuamos aqui no programa. Então, importante estar aí com o olhar atento, né, à pessoa idosa que faz parte aí da sua família, tá bom? Agora 8h44, a Suzete ainda está com a gente, então a gente vai com as perguntas. Produção, pode mandar, por favor. A internet, gente, está cortando um pouquinho, mas é assim, aí o tempo vira, a internet fica ainda mais ruim, mas a gente, é isso, né, é a tecnologia, tem hora que ajuda, tem hora que não, mas o importante é que a Suzete está com a gente, e a produção
produção já vai colocar algumas perguntas para a gente na tela e a gente começa a responder você, nosso telespectador. Obrigada, tá? Pela sua audiência, pela sua companhia, por você estar interagindo com a gente. Olha só, Antônio Furlando Jardim Aurélia, ele diz: muitos idosos sentem vergonha de pedir ajuda, mesmo precisando. Como trabalhar esse orgulho e aceitar com cuidado, aceitar o cuidado com leveza? Eu não sei se é orgulho, mas de repente pode ser uma vergonha, mas a gente pode tentar entender com o nosso professor aqui de psicologia, né, que vai ensinar para a gente o que acontece, né? Eles têm mesmo vergonha de pedir, né, ajuda, e não é um orgulho, ou é? Essa é uma forma de entender a partir do senso comum, né? Uma palavra que a gente usa para entender o quê? A evitação de precisar de alguém, né? Porque esse é um dos indicadores, né? E acho que isso é uma coisa bastante cultural, inclusive até muitas vezes bastante machista da nossa sociedade, né? De que eu não devo aceitar ajuda, de que eu não devo, eu devo me bastar, eu preciso dar conta de mim mesmo e não quero que ninguém cuide de mim. Então, acho que nesse sentido ele fala em orgulho, mas eu convido então todo mundo, né, a se repensar nesse sentido. O quanto para viver em sociedade é inevitável que a gente precise uns dos outros, né? Ninguém faz nada sozinho. Nós estamos aqui no estúdio conversando, mas tem um monte de gente trabalhando, Exato. um monte de gente trabalhou antes, vai trabalhar depois, né? Então ninguém vive isolado. Então a gente precisa entender também como chegar a essa pessoa de uma forma que ela não se sinta objetificada, assim, né? Que ela não seja tratada como agora você vai precisar de ajuda e destitui essa pessoa do autocuidado, do poder que ela sempre teve. A gente precisa ter esse manejo difícil, né? Para convencer a pessoa que ela precisa de cuidados, vamos chamar de cuidado, que eu acho que fica melhor, né? Alguém que cuide dessa pessoa. Né? Muito bem, mas lembrando que a pessoa ela precisa se permitir a ser cuidada também. E esse é mais um desafio, né, da vida da pessoa idosa, mas a gente tem que, aos poucos, né, ir trabalhando uma comunicação não violenta, uma comunicação mais assertiva, para a gente poder ir seguindo por esse labirinto aí, que é a saúde da pessoa idosa. Mais uma pergunta, produção, pode colocar para a gente, por favor? João Batista, do Nova Europa. Homens ainda têm resistência em cuidar da saúde. Boa. Quais exames são essenciais após os 50 e por que eles não podem ser adiados? Essa vai para você, Suzete. Bem, obrigada pela pergunta. Primeira coisa, assim, alguns exames precisa gerais. Então, procura o geriatra, procura o clínico, procura o cardiologista, o urologista, principalmente depois é um tabu, né? Pode procurar cuidar com a saúde, porque não está acostumado a fazer isso. A mulher, sim, ela tem a parte da menstruação, começa depois, os filhos, a família, ela está acostumada a ir ao médico. Então, quando sua companheira falar, vamos no médico, marcar para você, precisa fazer isso daí, tem alguns esposos aqui, alguns companheiros que chegam meio, que chegam meio arrastados para o consultório, mas depois daí entende a importância disso. Por que fazer esses exames? Porque você pode prevenir problemas, você pode prevenir o câncer de próstata, prevenir o de púrpura, você pode prevenir o diabetes mais grave. Se tiver diabetes, vamos cuidar dele. Então, você pode ver que tenha problemas vasculares, problemas renais, problemas oculares. A importância disso fala, bom, eu quero, sou eu comigo mesmo, aquela famosa frase, não é todo mundo, e você precisa entender que você é único para você mesmo, e você precisa se cuidar. Então, a importância vem disso daí.
como eu falei, são exames, por exemplo, a partir dos 50 anos. Um dos essenciais é você fazer a avaliação com o urologista, vai fazer o PSA e vai ter que pedir para alguém pedir o PSA para mim, ver como é que está, não é o suficiente, porque muitas vezes você pode ter um resultado falso positivo, falso negativo, então, vão gerar expectativas que não vai dar. Nossa, a nossa internet, né? Ah, tá judiando a gente, mas deu para entender o que que a Suzete disse ali, né, André? Precisa fazer todos os exames, por quê, gente? Porque assim, hoje você está de uma forma, amanhã está de outra, né? Então, Exato. a importância de fazer os exames preventivos, e aí ela trouxe um ponto bem interessante também, que eu achei, que é o homem ele não costuma ir ao médico, né? A mulher Uhum. ela tem mais frequência no médico, por quê? A mulher ela já vem de uma cultura da mulher de cuidar, então a mãe vai Uhum. levar os filhos ao médico, né. Só que a mulher, a gente tem um grande detalhe, a menina, né, quando ela fica mocinha, quando, ela já vai para o médico, ela vai para um ginecologista, a mãe já leva Uhum. e tal. O homem não, entendeu? O Exato. homem não vai. Então o homem ele tem uma dificuldade muito grande, tem um preconceito muito grande também quando a gente Uhum. fala de urologista, né, de câncer de próstata, a gente precisa cuidar para você poder envelhecer com Uhum. mais saúde, né, e a gente tem essa barreira aí entre o homem e a saúde, porque os homens não vão ao médico, né, André. Pois Na é. psicologia também é assim? Na psicologia também é assim, a gente Poxa vida. majoritariamente as pessoas que procuram por atendimento são mulheres, os homens quando procuram muitas vezes é porque as mulheres mandaram eles para lá, Sim. né, ou os médicos encaminharam, né, então, como eu estava dizendo antes, né, a gente ainda tem uma cultura bastante machista, muito difícil, dessa ideia de que qualquer, dificuldade que eu tenha da saúde, qualquer problema de saúde, é uma fraqueza, né, Uhum. então eu preciso me bastar, né. Então é muito comum a gente ouvir essa frase: "Ah, eu nem vou no médico, porque senão eu vou ficar sabendo de coisa que eu não quero", É né. É verdade. como se então aquilo não existisse, aquilo continua existindo. E aí que Sim. muitas vezes quando os homens chegam até os exames, já está muito avançada algumas doenças, como o câncer de próstata, por exemplo, né, já fica mais difícil o tratamento, etcétera. Então a gen assim, pensar, a idade avançada também é pensar essa igualdade de gênero, que a gente precisa, em todos os âmbitos da sociedade, pensar. Porque, assim, a gente até olha esse cuidado da mulher consigo mesma, até com seus companheiros, mas isso gera também a sobrecarga da mulher, né? Que ela acaba tendo que cuidar de si mesma, dos outros, dos filhos, tudo acaba ficando na mão da mulher. E aí, com a idade mais avançada, ela vai estar mais cansada, mais, né, sobrecarregada também. É outro detalhe, né, vamos dividir as funções aí. 8h53, tem mais uma pergunta, produção, pra gente? A Suzete está conosco ainda? Manda aí, produção, a outra pergunta. E se a Suzete estiver com a gente, pode colocar a tela 3 aí que a gente tenta falar com ela de novo, tá? José Arnaldo, do Jardim São Gabriel. Cuidar de um idoso exige paciência e empatia. Como os familiares podem evitar o esgotamento emocional nesse processo? Vamos lá, André, você. Vamos lá, obrigado pela pergunta, José. Eu acho que esse é um ponto fundamental, né, para a gente conseguir fazer esse cuidado com todo o respeito, toda a dignidade e até com mais eficácia, né, para realmente conseguir fazer esse cuidado de uma forma digna, humanizada, né, sem atropelar a adesão, a vontade do próprio idoso, né. Então, na pergunta ele fala do esgotamento emocional, por quê? Porque quem cuida, né, e quem cuida de idoso tem de fato um esgotamento, uma sobrecarga, uma dificuldade de se transpor para esse mundo do outro o tempo todo, né, de ter que repetir várias vezes, ter que entender, tentar decifrar o que ele está precisando, o que ele está querendo, né. Então isso exige, desgasta, não parece, mas Uhum. cansa, né. Como um atendimento psicológico, parece que a gente só conversa, mas você sai cansado Sim. dali, né. Então é importante que a pessoa que esteja cuidando de uma pessoa idosa, assim como qualquer outro cuidado, tenha também o seu autocuidado, tenha também
os seus momentos, que possa também dividir essa tarefa com alguém, com algum cuidador, com alguma instituição. Por isso, pensar nos momentos de socialização, né, em que possa levar para outras atividades, dividir com outras pessoas e não se deixar de lado. Porque quando a gente se deixa de lado, a gente também está prejudicando a relação com o outro e não Uhum. está conseguindo cuidar da forma mais eficaz como precisaria. Excelente. Agora 8h55. A última pergunta, então? Vamos lá, pode mandar para a gente, por favor. A gente agradece você que está aí do outro lado conosco. Deixa eu ver aqui. Márcia Lopes do Cambuí. As lembranças da juventude trazem alegria, mas às vezes também tristeza. Sim. Relembrar o passado pode ser um gatilho emocional. No caso, a gente está falando aqui de idoso, então Uhum. vamos lá, André. Exatamente. Esse é um tema importante porque acho que aí a importância de profissionais da psicologia, de Uhum. fato habilitados, lidando com o idoso, porque você, ao dar o espaço, né, ao resgatar uma memória, a gente não sabe quais os sentimentos, quais as lembranças que vão surgir dali. Então, em qualquer situação terapêutica, isso está propenso a acontecer. Podem vir alegrias, podem vir lembranças bonitas, mas ao mesmo tempo, mesmo que sejam boas lembranças, ao mesmo tempo vem, puxa, e eu não vivo mais isso, né? Vem a constatação de uma tristeza, ou como vem lembranças também de um passado difícil, de um passado ruim, né? Então nós precisamos aprender a lidar com essas emoções, com esses sentimentos, a elaborar e a transformar. Esse é o papel da psicologia em qualquer idade, né? Mas na idade mais avançada, com as pessoas idosas, isso parece ter uma carga pesada, né? Porque as pessoas acabam tendo pouca perspectiva de futuro, o que não é uma coisa tão que a gente deva colocar como óbvia, tá? Porque há um futuro, né? Sempre há um futuro. Enquanto a gente está vivo, tem um futuro. O que é que eu vou fazer daqui 15 minutos, amanhã, a semana que vem? Então, o futuro é o que nos levanta. Então, o passado é muito legal de lembrar, mas essa pessoa ainda está vivendo. Nós precisamos continuar estimulando esse querer viver também das pessoas idosas para o futuro. Excelente, muito bom. A gente agora 8h57, vamos às considerações finais. Eu vou ver se a gente consegue o contato com a Suzete. Suzete, você está aí? Doutora Suzete, está com a gente? Eu acho que ela nos ouve, né, produção? Por favor? Opa, ótimo. Suzete, por gentileza, vamos ver se a gente consegue as considerações finais com você. Eu já quero agradecer a sua participação, obrigada, viu? E a gente conseguiu entender o que você falou, mas que pena que a gente não consegue dar sequência, né? Mas a gente já está encerrando o programa também, então gratidão aí pela sua contribuição nesse bate-papo bem gostoso de hoje, que foi aí o Labirinto da Saúde da Pessoa Idosa. Obrigada, viu? Produção, acho que a Suzete caiu de novo. Mas tá bom. Suzete, gratidão, querida. Doutora Suzete Marques Pereira, ela que ela trabalha, né, com a pessoa idosa, ela é geriatra, então esteve com a gente aqui. Um pouquinho delicada a situação aí da internet, mas a gente conseguiu pegar algumas informações e com certeza se a gente usar para o nosso dia a dia, a gente vai melhorar e muito quando a gente fala em relação aí à pessoa idosa, né? A gente precisa ter mais empatia e se colocar no lugar, porque nós vamos chegar, né? A Sim. gente está aí caminhando e quando menos você espera, você se olha no espelho e você fala, envelheci. E agora? Então, André, quero agradecer a sua presença, a sua participação, obrigada. E deixa aí uma dica final para as pessoas que estão em casa assistindo a gente referente ao nosso tema de hoje. Obrigado, eu quero agradecer também o convite de poder participar. Acho que esse programa tem um papel muito importante para as pessoas, para o nosso dia a dia. E eu quero dizer o seguinte: tanto para a pessoa idosa como para qualquer idade, a gente precisa ter a percepção de que o que nós temos é o agora, o que nós temos é o momento presente. Então, aquela ideia de viver o dia é o que nós podemos fazer. Eu não sei como eu estou amanhã. A gente costuma aproximar a velhice da morte, mas na verdade, em qualquer idade isso pode acontecer, né? Então, o que nós temos, o presente, é o presente.
Então vamos viver com qualidade, vamos viver com dignidade, vamos fazer boas escolhas na vida agora, porque aí quando chegar o amanhã, nós vamos estar mais bem preparados e mais realizados para ele. Excelente, André. Muito obrigada pela sua participação mais uma vez. Você de casa que esteve conosco, muito obrigada. Olha, finalzão de semana tá aí, então desejo um final de semana lindo e maravilhoso para você, tá? E que essa reflexão, ela seja constante, então, em todas as fases da nossa vida. Tudo isso que o André colocou pra gente aqui, que a gente possa olhar com mais carinho para nós, né? Para nós e também para a pessoa idosa que está ao nosso lado. Agora, pontualmente 9 horas, a gente vai encerrando por aqui, agradecendo então você, lembrando que daqui a pouquinho nós temos a Íria, a nossa central, a nossa inteligência artificial que vem da Central de Informações, trazendo atualizações para você aqui de Campinas, né, do nosso estado, Brasil e mundo. E ao meio-dia temos Câmara Notícia e a gente lembra que o final de semana na TV Câmara Campinas tem estreias de quadros e programas maravilhosos, feito com muito carinho da nossa equipe para você aí de casa. Então, fique ligado, continue com a gente. E o Estúdio Câmara da segunda-feira vai trazer para você um detalhe bem especial. Nós vamos falar sobre o que realmente significa ter equilíbrio emocional. Será que se a gente manter a calma o tempo todo é um sinal de maturidade ou é um jeito de esconder o que a gente sente? Vamos falar sobre o falso equilíbrio, quando a serenidade vira máscara, e a gente vai tentar entender como que a gente pode expressar as nossas emoções de forma saudável, sem explodir, tá bom? E também quando a gente pode e deve silenciar e quando esse silêncio, ele agride a outra pessoa. A gente vai tentar entender, tá? Nunca perder a calma não é sinônimo de equilíbrio emocional. Você perde a calma, você não perde a calma. A gente vai tentar entender e te explicar essa questão aí do equilíbrio emocional referente à calma na segunda-feira, a partir das 8 da manhã, com mais uma edição do nosso Estúdio Câmara ao vivo. Beijo grande para você, fica com Deus, bom final de semana e até segunda.